Olá pessoal, estamos no Itália Delícia, eu Diego Logulo, eu Tito Esperanza, eu Regis Sasaki. Queremos agradecer aqui a Casa Flora por nos patrocinar com esses produtos lindos e maravilhosos. E hoje temos o prazer de ter aqui André Guidon, da pizzaria Leggera. André, bem-vindo ao programa. Obrigado. Bem-vindo, André. Valeu. Bom, André, a gente quer saber, né, obviamente, aí, o que torna a Leggera tão especial, né? E também, né, você aí acabou ganhando aí um prêmio, né, bastante importante aí. Conta aí pra turma. Foi legal. Bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. E a Leggera hoje já tem 12 anos de história, e então tem um trabalho contínuo que culminou nesses 2 últimos anos a gente ganhar como melhor pizzaria da América Latina, 24 e 25, né? Acredito que, assim, esse trabalho de formiga disruptivo no momento correto aqui em São Paulo, né? Acho que criou esse movimento para esse trabalho aí que a gente vem fazendo e continua, né? Promovendo pizza de qualidade. Pizza de qualidade é uma pizza napolitana, né? Exatamente. Brigando com a pizza paulista, porque tem uma diferença, né? Explica aí pra turma aí, pra audiência. Tá, a briga eu não sei se é briga, porque no final eu brinco que estilo diferente e o gosto não se discute, né? Um cliente prefere uma coisa, outro prefere outra, e o que aconteceu é que naquele momento não tinha em São Paulo. Tinha no máximo a Esperanza, que fazia uma pizza, posso dizer até o meio do caminho, né? Porque é um momento que o pai do Tito começou, não tinha, né? Tudo disponível. Foi uma transição, né? Na verdade, o André também eu já conheço há muitos anos, né? Obrigado pela presença. Você está estreando o nosso programa aqui. Que prazer, né? É um prazer. E o André a gente já conhece há muito tempo, né? A gente conhece logo desde o início, né, André? Quando começou aí. E é legal isso, porque a gente acaba tendo essa troca, né, de informação, inclusive. E, assim, a minha família começou lá atrás, em 58, lógico, e o André, quando ele veio com essa renovação, de certa forma, o mercado inteiro também, né, na verdade, a partir da Leggera também começou a ter outros olhos para a pizza napolitana. Então, foi um trabalho muito importante que foi feito. Sim. Né? E, assim, é o que ele está falando, tem os estilos, né? Então, você tem hoje o estilo da pizza napolitana, esse é o estilo da pizza paulistana, e cada um respeitando, fazendo com qualidade, isso que eu importo. Exatamente. Eu sempre falo, em primeiro lugar, a pizza boa. Depois o estilo, né? Então, foi um momento bacana e eu acho que, como o Tito falou, a gente se conhece há um tempão, até antes de eu abrir a Leggera. Na verdade, eu não sei se você lembra, eu acho que o primeiro curso que foi feito de pizza napolitana, estava eu e o André. Eu tava. Lembra? Com o Giulio Adriani? Eu tinha feito na Itália. Sim. E aí, quando eles vieram para o Brasil, eles falaram, não, acompanha junto e tal. E foi até na Castelões, né, na época. Foi na Castelões, depois, não lembro aonde, depois a gente foi para Esperança também, fez. Foi uma bagunça, mas que deu certo, né? Acredito que ali, eu acho que também foi um start bacana. Bacana. E como que é hoje lá na Leggera? Como que vocês dividem o trabalho, assim? Eu sei que você está à frente, né? Você é o pizzaiolo que responde pela Leggera, mas assim, você trabalha com a família inteira, né? Você tem o teu cunhado, eu não sei se a tua esposa também trabalha lá, mas tem o teu tio, né, que trabalha lá. Como que vocês dispõem hoje das funções? Os sócios somos em 3, né? Sou eu, que cuido do produto, o Fábio, que cuida da parte de marketing e operações, e o Bruno, que cuida de um comercial com administrativo, que é o tio da minha esposa e do meu cunhado, né? E minha esposa também a Cris toca o escritório, faz o back office. E dá certo, não tem briga. Não, dá super certo. Mas cada um veio de uma área diferente. Cada um veio de uma área diferente, né? O Bruno, começar pelo mais velho, ele vem já de uma área mais industrial, a família fabricava lustres e tal, e depois ele vai para uma área mais comercial, antes de abrir a Leggera. O Fábio de TI, então ele trabalhava no Itaú e tal, e eu vinha de outro mercado, que era o mercado de áudio.
profissional, eu estudei engenharia de áudio e tal. Nossa, De áudio para pizza. De áudio para pizza. Mas a minha paixão sempre foi a gastronomia. Então aquilo era um bichinho que eu corroí ali, e também num momento que até hoje talvez o pessoal mais jovem tenha mais cursos, mais possibilidades, mais transições fáceis da escola para o mercado profissional. Naquela época o título... Não tinha. Você fazia 3 funções só na vida e era aquilo, né? E aí, mas o negócio era um negócio de família, né? Ainda é, do meu pai. E aí eu conduzi aquilo por um tempo, mas depois transitei para pizza. Legal, bacana. E André, qual que é o sentimento de ser considerado a melhor pizzaria da América Latina pelos 50 Top Pizza, né? E o que isso mudou pro Lendiera? Primeiro, uma emoção sem tamanho, porque em primeiro lugar, o que eu acho muito legal é que é um guia independente. Ele não é vinculado a nada. Ele aparece e ganha força por causa disso. Então, do nada, todas as mídias estão falando de você. Não só uma que faz um prêmio, ou a outra que faz um prêmio, ou outra que faz uma lista. Então, ela explode e ganha muita força no mundo. Depois ela vem para a América Latina, né? Nos anos anteriores, eles já tinham convidado a gente para estar na lista dos top 100 mundial. Legal. E aí, de 24 e 25 para frente, eles fazem essa versão América Latina, né? E, é uma emoção sem tamanho ali, quando você recebe Como é que foi esse recebimento, assim? Você fica... Mas você tá, conta mais assim, você tava, acordou, recebeu um e-mail, um WhatsApp, um telefone, conta pra gente, assim, a gente gosta de saber esses detalhes. As primeiras vezes, antes de ser o América Latina, eles tentaram fazer contato de algum jeito e não conseguiram, e uma das diretoras do guia, ela pega e manda uma mensagem no Instagram pra mim. Olha, a gente tá tentando falar com você. Você até duvidou. Você recebeu. Aí eu falei, nossa, mas será que é verdade isso e tal? E aí ela falou, não, me passa seu telefone, eu vou te mandar um WhatsApp e tal, a gente se fala. Aí ela me ligou, falou, e eu tenho que ir pra Itália, né? Agora foi 22. 22, né? E aí a gente viu que aquilo ganhou uma força, assim, mesmo naquele primeiro momento que era muito embrionário e tal, nem a gente estava acreditando, né? Porque já tinha outros prêmios, tinha o Gambero Rosso também que já tinha premiado a Leggera algumas vezes com pontuação máxima e tal, só que foi uma mudança grande, né? E o mercado recebe isso super bem, assim, você sente uma mudança, você sente muita gente nova conhecendo seu negócio e... Mudança no faturamento ainda. Também, na verdade, a casa acaba sendo muito mais conhecida. É lógico, você está expondo muito mais, né? A base de clientes, né, aumenta. Né? Sem dúvida. E, assim, a gente estava falando... Esse guia, ele começou com o top 100 primeiro, existia já lá fora o top 100, e aqui o top 50 é só América Latina, para quem não conhece. Então, ele sempre existiu como... Top 100? Não, top 50, 50 top pizza, né, que chama. Sim. E ele começa, acho que em 2017 ou 2018, só na Itália. Recente. Só na Itália, e depois ele vai expandindo. Depois da pandemia ele ganha uma força muito grande, porque eles começam com o guia Europa, depois Estados Unidos e Ásia e Pacífico, e agora nos 2 últimos anos, 24 e 25, fizeram Latinoamérica. E aí o que eles fazem? Eles vão pegando os primeiros colocados e jogam para um evento final, que é sempre em Nápoles, né, a pátria da pizza, e aí eles fazem o top 100 para caber todo mundo numa lista ali, mas... É muita gente, né? Mas mesmo assim, 100 pizzarias no mundo, tem que ser muito... É uma loucura. E André, fala pra gente, como é que você seleciona os ingredientes, os fornecedores aí para manter a qualidade, né, cara? Porque a gente sabe que não é também fácil isso, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem uma curadoria muito grande, assim, nossa. A gente não é aquele tipo de restaurante que mexe no cardápio toda hora. A gente é inventivo, mas em momentos certos a gente prefere trabalhar uma base muito bem feita e clássica, e colocar alguns elementos interessantes em alguns momentos do ano.
E a seleção, ela é baseada toda em cima de qualidade, muita qualidade. Então, se não tem qualidade, não entra, em primeiro lugar. A gente entrega isso. A Leggera, ela começa, até o nome, Leggera quer dizer leve, porque a gente, com essa proposta de falar assim, a pizza não é um produto de enfiar o pé na jaca. Sim. Tipo, amanhã eu preciso correr 10 km na esteira porque eu comi pizza. E sim ser aquele momento muito legal que você pode estar com sua família, com a namorada, enfim, quem que seja ali, e comer e tá tudo certo, não é tipo, nossa, agora eu vou... Tudo leve. Vou giboiar a noite inteira com a pizza. Tudo não? ligeiro. Porque ele falando, dentro desses produtos, né, que é a curadoria que vocês fazem lá, hoje eles têm o tomate, que vocês estão trazendo o tomate direto da região ali da campanha. Da né? campanha. Mas explica melhor sobre o tomate, se essas pizzas, a Verratti Napolitana tem que ser dessa região, pode ser qualquer outro tomate que tem na Itália inteira, para o cara fazer uma verdadeira pizza napolitana. Tá. Quais são as regras, né, em questão de queijos, para a pessoa estar dentro mesmo de uma... Primeiro é legal sempre falar que o pessoal acha que é regra, né? Mas não tem bem regra. Existe um método de produção, como existe também no sushi e tal, onde você respeita certas limites e tradições ali para aquele produto que tem aquela qualidade, aquele sensorial, né? E aí, a partir dos ingredientes, como o título estava falando, a Leggera usa especificamente um tomate San Marzano DOP, né? Que é denominação de origem protegida. Ela vem de uma região pequena ali que se chama Sarno, que fica no pé do Vesúvio. É um tomate assim incrível, de maravilhoso. Só tem lá. Só tem lá. E é o que a gente usa. Mas em si, para fazer pizza napolitana, você pode usar um tomate pelado de boa qualidade. Tem tomates frescos, tem receitas com tomate fresco também, onde você pode usar fileto em pedaço. Eu acho que o primeiro lugar é primar pela qualidade. E depois, em si, você escolher o item correto para aquela receita. Então, a gente mesmo trabalha com tomate San Marzano, trabalha com um tomate fresco, orgânico de Brotas, assado, e trabalha com tomate cereja de outro fornecedor. Então, cada pizza tem uma base, mas como a pizza é conhecida muito sempre por o disco de massa aberto e com molho, que no final não é molho, né? É só tomate. É só tomate. A base é sempre com o San Marzano da Leggera. Isso é uma coisa que você questiona, né? Às vezes brinca até do molho, fala que isso não é molho, é o tomate, porque a pessoa sempre associa como se fosse um molho, mas o molho você tem que... né, tem um preparo, né? Tem um cozimento, ou ele é condimentado, ou as duas coisas. E ali no final a gente tá pegando um produto praticamente in natura, só conservado, e amassando e colocando sal, né? Então é o tomate puro, né? Resumindo, para fazer uma boa pizza napolitana, você pode usar tomates da Itália inteira. Tem a região, preferencialmente, da Campania, que é onde é o berço da pizza, né? Que é Nápoles, tá a região ali. Mas você poderia usar outros tomates de qualquer produto de boa procedência. Isso é a primeira coisa. Aproveitando só o gancho desse do tomate, quer dizer, é tão importante quanto o tomate também é a mussarela. Né? Então, hoje as pessoas também confundem um pouco o que é um fior di latte, o que é uma mussarela de búfala. Hoje, para fazer uma pizza margherita autêntica, tem que necessariamente usar a mussarela de búfala, ou a gente pode usar outros tipos de queijos, né? Tradicionalmente, a pizza margherita é feita com fior di latte, para falar a verdade. A búfala é uma coisa que aparece nos anos 80 em Nápoles. Que as pessoas têm em mente que a mozzarella de búfala é o queijo tradicional da margherita. Mas o fior di latte é o queijo oficial da margherita. Até porque, se você pegar... Hoje tem transporte para lá e para cá, mas se você pega onde está a produção de mussarela de búfala em Nápoles, não é tão perto assim. O Tito sabe que ele conhece. Imagina uma época lá atrás de carroça, como é que isso... Então a área de produção de fior di latte é muito mais próxima de Nápoles do que as de búfala, né?
que fica Salerno e Battipaglia ali, aquela região. Na verdade, Battipaglia é a cidade do meu pai, onde nasceu. Então. E que falam que é a região da mussarela de búfala. É uma das regiões. É uma das regiões ali. No sangue, então, ali tem uma tia, inclusive, que produz mussarela de búfala. O André já comeu mussarela fresca também. O que é uma mussarela quando você faz na hora e você experimenta aquela mussarela também, né? Hoje a gente encontra, que aproveitando só o gancho que a gente tá no papo da mussarela, a gente encontra também no Brasil, né? Os queijos mussarela de búfala, né? O fior di latte. Mas você comparando aqui com lá, você acha assim ainda que dá muita diferença ou você acha que o nosso mercado já está muito próximo, a gente evoluiu bastante em relação a isso? Então só na mussarela como um dos ingredientes. Então, é uma pergunta muito legal, porque eu acho que o maior problema hoje da diferença com a Itália, tem ainda um pouco de diferença na qualidade, mas não é gritante mais, é muito mais próximo. Acho que o problema do Brasil hoje é logística. Então, onde uma pizzaria lá está recebendo produto todo dia fresco, aqui a gente tem que, em São Paulo, consegue receber, sei lá, 2, 3 vezes por semana, já é um milagre. Mas você pega um cara um pouco fora já de São Paulo, está recebendo uma vez a cada 15 dias um produto que é feito até para nunca entrar em refrigeração. Então, acho que desse momento para frente a logística cria um problema de qualidade. Então a gente aprende a sambar um pouco com isso, mas a qualidade dos produtos feitos no Brasil hoje, eu acho que teve um avanço muito grande. Tanto na charcutaria também. Sim. Crescido bastante. Exatamente, plantação de produtos orgânicos, o próprio manjericão basílico, sim, que é uma coisa que era inexistente hoje, você encontra tranquilo. As verduras, tem várias coisas acontecendo no Brasil interessantes. O gancho do basílico é legal você de repente até explicar para a audiência, porque assim, antigamente a gente tinha um manjericão menor, né, e não encontrava esse basílico grande, e hoje se encontra bastante nas pizzarias, né, esse tipo de... E assim, é o mesmo sabor que o da Itália, porque a gente pegou uma muda de lá, plantamos aqui, é o mesmo sabor, ou você vê diferença e é mais fácil de encontrar hoje também ou não? É que na própria Itália tem alguns tipos, né? Então, tem uns que tendem a ser mais mentolados, outros tendem a ser um pouco mais florais. Acho que aqueles que eles chamam de genovese aqui, é o mais próximo do que a gente encontra naquela região da Campania, que é aquela folha mais lisa, pouco enrugada. Eu acho, ela tem o lado mais floral e menos mentolado. O terroir influencia muito nessa questão, porque hoje nós temos, por exemplo, o fungo porcini na Serra Catarinense, na Gaúcha. Na Gaúcha, também, eu conheço muita gente que pegou e plantou San Marzano, falando do tomate, no Brasil, e a hora que você prova é um bom tomate, mas não é um San Marzano, do jeito que a gente conhece lá. Porque é o terroir, mas eu acho que nessas coisas tipo manjericão tal, influencia menos. São plantas que crescem rápido, a gente colhe rápido. O tomate tem um ciclo um pouco maior, então o lado muito mineral daquela terra vulcânica influencia muito no tomate. E o tipo de água também das colinas ali, então eu ainda água, terra e o vento do mar. O vento também do mar, né? Então é uma tríade ali meio difícil de bater. Porque falar do terroir, hoje realmente, até aqui, se a gente for pegar no Brasil também, né, em qualquer lugar, dependendo da terra, uma fruta, né, que fala um morango que se come aqui, o morango que se come na Itália, os sabores são diferentes, né? O doce que tem lá, às vezes, nosso solo é um pouco mais ácido aqui, né? Sim, e tem muita coisa que eu falo, é melhor aqui do que lá também. Tanto que nós temos, teoricamente, assim, muito mais frutas que muito mais, aqui na Europa. Mas aproveitando o gancho do terroir, assim, aí a gente vai falar de farinha. As farinhas hoje que a gente encontra aqui no mercado, você acha que também chegou a evoluir mais ou ainda tem um hiato muito grande, tem uma distância muito grande entre da qualidade do trigo de lá e o do trigo aqui da América do Sul? Eu acho que o problema nem é esse, porque trigo da América do Sul é da Argentina, tem um pouco no Paraná tal, e tem um pouco no Nordeste, mas são trigos feitos já para biscoito, que é de área muito quente, pouco proteico. Não é que lá o trigo não é italiano, você sabe, o Tito já visitou muitas vezes moinho também lá. O trigo ele é da Europa, ele é plantado na Espanha, na Rússia, na Ucrânia, Canadá vem também de lá.
eu acho que eles têm lá melhor matéria-prima que a gente aqui. A gente, para importar esses trigos lá do norte, ficaria muito caro. A gente vai ter o mesmo custo de farinha praticamente do que importar farinha, então não vale a pena um moinho entrar nesse mercado. Nesse mercado. É uma bola dividida que não vale a pena entrar. Vale a pena. E os moinhos vêm trabalhando, mas acredito que ainda não, mas por causa de matéria-prima, em primeiro lugar, assim, a gente não tem a qualidade dos trigos europeus e do norte da América do Norte em si, que são trigos diferentes, e a gente também ainda falta um pouquinho mais de cultura profissional ali dentro do moinho, onde as pessoas realmente tentarem entender a necessidade do profissional. Então, o que eu vejo muito é uma oscilação grande de qualidade na farinha nacional. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade, né, André? Se alguém pegar isso a ferro e fogo e trabalhar de uma forma interessante, tem aí um mercado interessante, quer queira ou não. O mercado da farinha é bem interessante, porque ele é um mercado de commodities, para falar a verdade. Tanto é que se você vê os grandes moinhos aqui no Brasil, eles estão no porto. Porque precisa chegar o trigo, ele precisa moer. Se ele precisar transportar muito tempo o trigo, ele já perdeu dinheiro. Então, eu não sei até onde é interessante. Eu acho que esse mercado de farinha especial é pequeno, inclusive perto do mercado de industrial, que consome muita farinha. E aí já tem as misturas que eles fazem no próprio moinho, ou a própria parte de panificação, tal, pãozinho francês tradicional. É outro. Entendeu? Vira commodity de novo. Eu acho que o mercado acho que da farinha especial mesmo, para pizzaria que está procurando mais qualidade, ou panificação de mais qualidade, fermentação natural, acho que ainda é pequeno. No Brasil, eu não sei se é o foco dos moinhos aqui. E André, nessa evolução toda aí dos ingredientes, matérias-primas, qual que é o papel da leiteira, né, nesse contexto? Olha, é uma pergunta bacana, porque eu falo assim, a leiteira são 2 unidades pequenas, não são como antigamente, o Tito sabe bem que ele tem a história da pizza aí da família. A pizzaria antigamente era salão grande, 300, 400 pessoas, mesão, aquela coisa toda. E a gente abre de um modo, assim, ponta cabeça do que o mercado está acostumado. Então, 40, 50 lugares, cada pizzaria. A gente abriu a outra, foi em 2020, então ficou durante 7 anos, pelo menos, só com uma. Então, não é que tinha poder de compra que justificasse negociações boas, mas as negociações boas sempre vieram porque as pessoas sempre querem falar, eu vendo para a leiteira. Então, a sua pergunta, eu acho que ela influencia nessa parte. Então, hoje as pessoas... Ela tem um selo de qualidade, um ISO ali, ela acaba tendo um ISO como referência, se apropriando do teu conceito de qualidade, como um todo. Exatamente. Legal, bacana. E, André, planos para a leiteira? São 2, mas você tem algum plano de expansão? Você pode contar aqui pra gente? Não, expansão... Ou algum outro produto, trabalhando o branding da marca, esse conceito todo aí de qualidade e leveza? O trabalho continua esse, sempre trabalhando esse conceito de extrema qualidade, da pessoa entender cada vez mais que a pizza pode ter qualidade, pode ser uma parte do seu dia a dia, não precisa ser só aquela comida do final de semana. E nesse momento, não tem ideia para expansão nenhuma. A gente quer trabalhar as nossas 2 unidades bem, a gente é muito presente nas casas, eu estou todo dia nas cozinhas, tanto de uma quanto na outra. Não quer virar o Pão de Açúcar, vai ser o Santa Luzia. Melhor. Melhor. Mesmo porque, aproveitando o gancho como bem dessa qualidade, eu acho que as pessoas, pelo menos a gente vê na Europa, né, os grandes restaurantes são pequenos, são familiares, né? Não precisa ser necessariamente restaurante caro, chique, mas com uma boa qualidade, uma boa comida. E sempre tem a presença da família lá. Sim. E é o que acontece também, né, ali na leiteira, acontecendo na família, né, das famílias estarem lá e estarem presentes. E o operacional também, né? Por que você vai crescer? Para quê? No final do mês você vai tirar o dinheiro tão igual com um trabalho muito maior, né? Exatamente, Brinco, o português de Santa Luzia com o Abílio Diniz. No final os dois estão ganhando igual. No final, só que o trabalho do Abílio era muito maior. Era muito maior.
E em relação estava falando a qualidade, enfim, tudo isso daí que tem que ter. Como que você vê hoje, por exemplo, a mão de obra, né? O mercado hoje, como que vocês fazem? Vocês treinam a turma lá? Quando vem o pizzaiolo, você que está lá ensinando, eles, né? Tem alguém que cuide especificamente disso? Como é que treinar toda essa equipe? O churn, né? Bom, isso não é. Todo mundo sabe que hoje o nosso problema do mercado é a mão de obra, é o calcanhar de Aquiles. Todo mundo sofre bem nessa parte aí. Tem muita gente que não consegue crescer por causa disso. A gente ouve muito isso aqui, né, enfim, né? E a gente admira o gestor que consegue realmente crescer com isso. No cenário num cenário desse. É um grande desafio. É muito. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tenta, ao máximo possível ali, selecionar primeiro o caráter da pessoa. Porque eu acho que depois você consegue treinar quem for que seja ali. Às vezes você pega um avião ali, em qualquer posição no restaurante, mas é mau caráter, ou tem problema de ego, e vira um problema. Então, eu acho que uma equipe mais equilibrada, se você selecionar pelo caráter, acho que é a primeira coisa. E segundo, eu brinco assim, o boleto chega para todo mundo, inclusive para eles. É remuneração, não tem o que fazer. Se é um mercado onde as pessoas estão trabalhando enquanto os outros se divertem, são pessoas com menos vida social de quem está frequentando o restaurante. Então, tem que ser pensado também em alguma situação de melhor remuneração. Eu acho que até é um debate importante junto a órgão governamental, sindicato e tal, também a tentar trabalhar, a ter melhorias, impostos, não sei o quê, para você tentar remunerar melhor esse pessoal que trabalha eu falo que é no entretenimento, no final. Porque, se você não é um restaurante de quilo, você também é entretenimento, praticamente. Então as pessoas saem para se divertir, ter um momento bacana, e tem gente trabalhando quando aquilo está acontecendo. Então, esse calcanhar de Aquiles, eu acho que ele passa por essas duas fases aí. Primeiro, você achar gente bacana de caráter, mas também entender que essas pessoas estão tendo menos vida social, estão trabalhando enquanto os outros se divertem e têm que ser remuneradas, né? E gostar do que faz, né? Exatamente. Gostar do que tem que ter o brilho nos olhos, né? O brilho nos olhos que você vai falar. Exatamente. Essa pessoa, aí você percebe. Exatamente. Mas a gente vê muito que as pessoas elas estão vendo muito o lado humano ali da história, né? Sim. Por exemplo, vida social que nós falamos, né? Hoje o colaborador ele procura ver muito a questão do horário, escala de trabalho. Né? Isso. Qual que é a escala hoje? Você consegue dar uma dica aí do que a Ledira pratica um pouco nessa escala para você conseguir manter a sua mão de obra? Tá, bom, a pizzaria, basicamente no Brasil, trabalha à noite. Então, já não tem 2 turnos como muitos restaurantes, que eu acho que é uma das coisas que eu vejo que cria problemas muito grandes. Então, isso já diminui muito o problema. Então, você tem jornadas menores, mais curtas, mais intensas, mas que a pessoa tem mais tempo em casa, com a família e tal. Domingo é um dia internacional quase da pizza, mas no Brasil é uma instituição praticamente. Então a gente está lá todo dia à noite, enquanto muitos restaurantes já estão fechados à noite, a gente abre. O que a gente procura fazer é organizar com menos tempo o domingo, porque as pessoas acabam indo embora mais cedo, porque segunda já é um dia de escritório normal, tal, que você volta a trabalhar. E também tentar fazer que as pessoas cheguem um pouco mais tarde, os funcionários, com uma brecha um pouco menor ali de pausa. Então, a gente faz uma coisa mais intensa de domingo, mas eles conseguem aproveitar mais ainda o domingo com a família. Então, essa é uma coisa que a gente faz bastante, de preservar esse tempo com a família. Legal. Porque a gente sente que o pessoal começa a ficar biruta se não tem esse contato direto com o filho, com a esposa. Sim. Então Isso é um desafio para vocês, né? Porque, como você falou, domingo é o dia da pizza. Então, como que você vai dar folga nos funcionários do domingo? Ainda tem o domingo do mês, e ainda tem um domingo do mês que a gente é sagrado, então o pessoal fica e espera bem esse dia, tal, mesmo que já conseguiu aproveitar bem o dia, um dia de descanso no domingo. Daí a gente não abre segunda, né? Então,
E dá folga para todo mundo já. Dá folga para todo mundo. Muito legal a sua gestão terapêutica do André, né? Você tem aí uma preocupação com a saúde mental da turma, exato, né? Isso é muito legal ouvir hoje, né? Das pessoas aí do setor, né? Que estão preocupados com Com isso também. certeza. É o que tá falando, a qualidade também do colaborador, né? A importância de a gente olhar para o lado do colaborador, porque enquanto todos estão se divertindo, eles estão lá trabalhando, né? Então, o que o André falou da remuneração, tudo isso. E aí a gente fala, por que a pizza, né, não pega no almoço, só no jantar, né? E lá fora é tão vendida, assim, a pizza. O que você acha na pizza para café da manhã? O que você acha na tua opinião? Por que não vira aqui no Brasil? Porque eu acho que, historicamente, ela era uma comida dos primeiros imigrantes ali que chegaram, que era a comida do descanso, no final da tarde, né? Final da noite e tal. E eu acho que quem começou a ir junto com esses italianos comerem a pizza também foram, assim, depois do trabalho a gente vai lá comer uma pizza, alguma coisa. Eu acho que ficou estigma. Deu certo em pontos específicos, no mercado, quando abriu o Italy, agora já não existe mais também, mas quando abriu no Italy e tal, mas efetivamente eu acho que o brasileiro ele gosta de um prato de comida na hora do almoço. Um arroz feijão é muito enraizado. É muito forte, Forte. Quem sabe o Ligeira não lança pizza do almoço. Quando fala lançar pizza de arroz feijão, né? Arroz feijão, né? Enfim. Mas realmente, com uma pizza do almoço ia bem, né? Com ovinhozinho. Eu acho também. É leve, agradável, simpático, né? Por que não? Você vê, os fast food funcionam na hora do almoço. Exatamente, Bem, acho que qual conselho que você daria assim, para os jovens chefes, né, os novos empreendedores que desejam entrar no ramo das pizzarias? Tá, acho que se for olhar por um lado técnico do produto, estudar muito. Estudar muito porque o cliente ele volta para comer a mesma coisa. Ele não volta para comer diferente toda vez. Então, eu vejo agora um período muito de experimentação, só que estou experimentando nos clientes. E isso é um problema sério, porque o cliente come uma pizza um dia, no outro dia ele come outra pizza, outro dia ele come outra pizza, e aí ele para de ir no estabelecimento. Então ele quer repetir a experiência. Eu falo que o McDonald's é um fast food, né? Mas ele faz igual todo dia. O padrão, né? É o padrão. Exatamente. Então é difícil fazer isso num produto artesanal, mas a gente tem que fazer o máximo possível para que seja parecido na totalidade daquela experiência que o cliente tem. Então, eu acho que isso dá muito para você conseguir repetir. E não tentar toda semana melhorar, que isso no final piora. Sim. Piora. Então, eu acho que por um lado técnico é isso. Isso dá muito para você prever e ter um resultado parecido e próximo todo dia. Eu acho que como negócio, as pessoas procuram hoje por negócios mais intimistas, mais focados no produto, na experiência, do que efetivamente o grande volume. Então, eu acho que hoje o mercado está para negócios menores, até 70, 80 lugares, assim, sentados, com equipe enxuta, cardápio enxuto, que aí você consegue ter mais qualidade também. Quando você tem páginas e páginas de um menu assim, é certeza que vai faltar alguma coisa de qualidade ali. Aproveitando esse gancho, a minha avó falava exatamente isso. Quando você vai num restaurante que você pega aquele cardápio que parece uma bíblia, você desconfia porque nada é bom. Não tem como ser tudo. É o que falou, para você manter o padrão é difícil, né? Você com menos, um cardápio mais enxuto, você consegue talvez executar sempre naquela qualidade e o cliente volta para... Porque o cliente até experimenta a novidade, mas o pessoal gosta muito de clássico. Sim. O japonês é assim também, né? Você sai, você fala, não, eu quero comer uma marguerita hoje. Você não fala, difícil eu sair da marguerita e da calabresa, assim, muito difícil. Exatamente. Então, assim, é legal você ter um pouco de invencionice ali, um pouco de fantasia, uma coisa um pouco mais gourmetizada, tal, aquela coisa, mas procura fazer os clássicos muito bem feitos, porque não tem erro. Não tem erro. Ô, André, a gente tem uma pergunta aqui, que é do Itália Delícia, que a gente gosta de fazer aí para os chefes, estamos de restaurante, e que a gente vai te fazer, você vai ter que responder olhando para aquela câmera ali, ó.
Nosso diretor está apontando. Vamos lá. O que você, né, Guidon, faria se você não fosse pizzaiolo, né, na vida como profissão? O que eu faria? Olha, primeira formação foi desenho. Mas eu nunca prossegui nisso. Eu acredito que eu estaria ainda no mercado de áudio, que eu gostava do que eu fazia também, e só que passou por um momento muito delicado, né, com as gravadoras, com a pirataria e tal, e inclusive foi o gancho que me levou para a gastronomia, minha outra paixão. Mas é bem capaz que eu estaria no áudio ainda. No áudio. Muito legal, muito bacana. E a gente queria te presentear aqui, né, Casa Flora aqui, né, Tito e Sassá aqui, né, com os produtos, né? Cuscuz Paganini, já experimentou? Muito fácil de fazer, 5, 10 minutos. Você vai fazer esse cuscuz aqui, né, que eles estão Paganini, e acompanhando com um belo vinho, um Lucarelli, que é da região da Puglia, do sul da Itália. Uma combinação perfeita, né, Sassá? Com azeite Paganini Grezzo. Grezzo, sem fio. Filtrada. Legal. Obrigado. Obrigado. Pra você levar para casa, eu vou até entregar em mãos aqui, para ninguém pegar no estúdio, para ficar com você. Que deixou que o pessoal pega. Legal, obrigado. Bom, obrigado você. Infelizmente, o programa está terminando, mas espero vê-lo novamente aqui. Por favor. Né? E uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, André. Foi um prazer aí estar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Espero que até a próxima aí. Bom, é isso aí, pessoal. Bom, a gente se vê aí no próximo capítulo. Obrigado aí também pela audiência de vocês e te vediamo. A próxima.